Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos às portas do sínodo sobre a sinodalidade e parece que Francisco quis dar um spoiler do que está por vir com a publicação de suas respostas às dúbia de 5 cardeais de uma vertente conservadora, onde eles questionam se o que Francisco tem ensinado e também outros bispos, principalmente os alemães, sobre certas matérias, é algo que realmente condiz com a doutrina da Igreja. E para fazer isso, eles colocam questões, 5 questões, cada uma sobre um determinado tema, e parece que a expectativa deles era receber uma resposta do tipo sim ou não. Mas, como é de se esperar de uma pessoa como Francisco, o que eles tiveram é uma resposta que vai como que por um lado e por outro. E concorda de um lado e depois acrescenta uma outra coisa em sentido contrário. Ou seja, uma resposta, no mínimo, prolixa, que começa dizendo algo mais ou menos católico e depois termina lançando alguma bomba contra a doutrina católica. Isso nós veremos em nossa análise da sua carta-resposta, tá, aos 5 cardeais. A propósito, os 5 cardeais são esses que são mencionados aí nesta matéria do Vaticanus com o texto na íntegra da carta: cardeais Brandmiller, Burke, Sandoval Iniguez, Sará e Zen Zekyun. Alguns deles, como Burke e Sará, são bem conhecidos nos meios conservadores, outros nem tanto, mas o importante é que eles apresentaram certas dúvidas, isso ali em meados desse ano. Não se refere aos dúbias que não foram respondidos a respeito do sínodo da família e da exortação Amoris Laetitia, não é essa nunca foi respondida, até os dias de hoje. Foi afirmado que o documento já era o suficiente e não se respondeu nada. Agora aqui, Francisco resolveu responder e publicar a resposta 2 dias antes do sínodo. Isso é interessante. E se tratam aqui de questões que seguramente têm tudo a ver com o sínodo e coisas que nós podemos esperar. Então, por isso que eu disse, eu acredito que disse bem, que temos aqui um verdadeiro spoiler sobre o que devemos esperar com relação ao sínodo desse mês de outubro, né, que começa na quarta-feira agora. Então, vamos lá. Os 5 temas são os seguintes, eu vou resumir para vocês, tá, a questão que eles fazem e dar em poucas palavras a resposta de Francisco. Às vezes vou citá-lo quando julgar oportuno, para que fique claro realmente o pensamento dele sobre essa matéria. E tem muitas coisas que são bombásticas, mas são demasiadamente reveladoras para que nós deixemos passar, embora não sejam exatamente estas que estão sendo tratadas por aí desde ontem à noite a respeito desse assunto. A primeira dúvida, que é que mais facilmente as pessoas acabam deixando passar, né, é sobre a questão da revelação divina. Perguntam então esses cardeais se, afinal de contas, a revelação, como parece estar sendo sugerido pelo sínodo, ela vai mudando de acordo com o tempo. E aí nós vamos fazendo um sínodo, uma reunião, para ver aí como é que vai ser o nosso entendimento da revelação, seja da Bíblia, da tradição da Igreja, e o que o magistério deve ensinar sobre isso nos nossos tempos para o nosso público. Então, cada época tem o seu público, tem o seu tempo, e o tempo vai modificando os conteúdos, né, da revelação. Então, evidentemente, Francisco não vai responder que, claro que vai mudando de acordo com as épocas. Não, ele vai dizer que, como ao seu modo, né, por um lado, não, claro que não modifica, é a mesma doutrina, etc. Mas acaba, quando chega ao outro lado, colocando uma heresia pura, né, evidente, quando ele diz que existem condicionamentos históricos, condicionamentos sociais, em determinados trechos da Sagrada Escritura. Ele inclusive cita o livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 20 e 21, sobre a questão da escravidão, que é um atentado à dignidade humana, diz ele, uma violação à pessoa humana, a escravidão. E também cita trechos, inclusive do Novo Testamento, sobre a questão
das mulheres, da submissão das mulheres, etc. Textos, inclusive, que eu já citei aqui, né? Tive a oportunidade de citar quando eu falei sobre essa questão das mulheres, e trouxemos a interpretação católica, tradicional, correta, enfim, sobre esse assunto, no entanto, Francisco entende que essas coisas são condicionamentos históricos. Isso não é baseado na doutrina revelada por Deus, mas é um condicionamento histórico. E quando ele diz isso, o que ele acaba fazendo? Acaba proferindo uma heresia pura, uma heresia grossa, inclusive, que nega a inerrância da Sagrada Escritura, que é um dogma de fé. É um dogma proclamado pelo Magistério Ordinário Universal da Igreja, né? E que, bem, temos o próprio Concílio Vaticano I, tem vários pronunciamentos que nós, do Magistério da Igreja, também dos Papas, que nós trouxemos, né, no nosso curso de Sagrada Escritura, que nós começamos ali na área de membros, temos ali extensas aulas falando sobre o dogma da inerrância bíblica, e o que ele diz aí claramente viola essa doutrina. E de uma maneira tal, não é, que nós pensamos, bem, se ele tem esse pensamento, que certas partes da Sagrada Escritura podem ser meros condicionamentos históricos, então qual que é a consequência disso? Bem, não foi Deus que escreveu, que inspirou, né, os autores sagrados. Mas, na verdade, os autores sagrados eram pessoas que, de repente, tinham alguma intuição especial sobre Deus, mas não deixavam de ser homens, não deixavam de estarem dando opiniões ali suas, né, e acertaram em algumas coisas sobre Deus, mas em outras coisas estavam condicionados ao tempo, porque Deus não está condicionado ao tempo. Está acima do tempo, sobre o tempo, na eternidade. Agora, o homem não, o homem está afetado por isso. Então, se nós dizemos que em doutrina sobre moral, como a questão da escravidão, a questão das mulheres, houve ali uma violação da lei natural, condicionada por certos fatores históricos, então aí nós estamos negando a inerrância bíblica. Estamos negando que foi Deus realmente o autor principal de tudo o que está ali, que está sob a inspiração divina, e desta forma caímos no próprio modernismo, que diz que, na verdade, são apenas pessoas especiais com uma sensibilidade especial que escreveram aqueles livros, mas que eles contêm erros vinculados ao seu tempo, e que no nosso tempo nós deveríamos também, com as nossas intuições religiosas, fazer a leitura a partir da nossa ótica, a partir da nossa perspectiva. E é isso o sínodo ele serve para isso. Compreende? Então, a partir dessa perspectiva, é muito lógico que vai fazer parte dessa pauta não só essa noção errada, né, da revelação, que é o princípio com o qual eles trabalham, né? Se é assim, então a gente tem que corrigir a revelação, corrigir o magistério da igreja, mas isso pode ser aplicado a outros casos que eles também julguem que aí talvez Deus errou, né? Talvez a Bíblia está condicionada historicamente, talvez a tradição da igreja, os documentos prévios do magistério estão condicionados. Então, por que não poderia ser o caso, a questão tão falada do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Então, por que não pode, de repente, ser esse o caso? E aí é o segundo dubium, a segunda dúvida que é trazida pelos cardeais, que é sobre a afirmação de que a prática difusa de abençoar uniões do mesmo sexo está de acordo com a revelação e o magistério. Então, talvez em um update dessa revelação, desse magistério, dessa concepção que o sínodo pode ter, pode-se aprovar esse tipo de bênção. E o que choca é que, embora, novamente, né, por um lado, Francisco vai negar com aquela velha ambiguidade que se possa fazer isso, que o conceito do matrimônio é homem e mulher, etc, etc, etc. No fim, ele diz algo que é uma bomba que muita gente tem comentado por aí, onde ele diz que a prudência pastoral, palavras dele, deve discernir adequadamente se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam um conceito errôneo de matrimônio, pois quando se pede uma bênção, está se expressando um pedido de ajuda a Deus, uma súplica para poder viver melhor, uma confiança em um Pai que pode nos ajudar a viver melhor. É isso que ele diz. Qual que é o problema dessa afirmação de Francisco? O problema é simples.
nada de bom pode vir do pecado contra a natureza. É um pecado que clama aos céus por vingança. Isso nós lemos na Sagrada Escritura, nos Santos Padres, no Magistério da Igreja. São Pio V, por exemplo, escreveu sobre esse pecado abominável contra ele. Também tem o livro de Gomorra, não é? De São Pedro Damião, condenando esse pecado, enfim, tantas instâncias, São Tomás de Aquino, etc. Então, a única forma de nós entendermos que possa haver agora essa abertura, né, esse giro de 180 graus sobre essa matéria, é que, de repente, é mais um condicionamento social, aquilo que durante 1900 anos, muito mais, na verdade, desde que o mundo é mundo, tudo isso era um condicionamento social da Bíblia e da Igreja, então poderá ser mudado depois de algum discernimento sinodal. Não é? Então abre-se para essa questão. E o terceiro dúbio vai justamente colocar em foco a própria natureza do sínodo. Afinal de contas, esse sínodo agora, ele é a Igreja, quer dizer, ele é uma representação da Igreja. A Igreja, na sua forma constitutiva, ela é sinodal. A Igreja deixou de ser monárquica, tendo o Papa como cabeça, hierárquica, tendo os bispos, sacerdotes, enfim, uma estrutura hierárquica. Ela perdeu isso, agora a Igreja é sinodal, é uma espécie de parlamento democrático, que cada um dá a sua opinião, faz a sua participação, etc. E nesse ponto, evidentemente, Francisco vai tentar sair pela tangente, vai dizer que não, realmente, a Igreja é monárquica, mas olha só, vocês mesmos estão querendo participar, dando suas opiniões aqui para mim e tal, então vocês mesmos estão sendo os sinodais, olha só, né? Como ele tenta sair da situação. Né? E acrescenta que todos devem participar para fazer ouvir a sua voz e sentir-se parte do caminho da Igreja. Nós sabemos que, embora ele tenha sido moderado nessa resposta, não poderia ser diferente, na prática o que está acontecendo é que ele está dando amplos poderes para os leigos determinarem, decidirem, votarem, inclusive, certas coisas, né, o que extrapola, né, aquilo que, em princípio, é o governo da Igreja, né, que é por parte da hierarquia. Então, sem dúvida alguma, uma extrapolação que ele faz na prática, não podendo negar isso na teoria ainda. Mas o que impede que essa estrutura monárquica da Igreja não seja mais um condicionamento histórico? Compreendem? De uma mentalidade patriarcal, etc, 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 lá, que hoje em dia não existe porque vivemos em democracias, olhando para as nossas maravilhosas democracias, não é? Então, por que a Igreja não pode ser assim? Como dizia, parece que Paulo VI falava assim, né? Se o mundo mudou, por que a Igreja não pode mudar também? Não é? Então, é complicado esse tipo de mentalidade, nos coloca, né, em uma situação de contradição com o passado e com a doutrina da Igreja. Quarta dúvida, que é acerca, e aqui mais uma dessas questões disruptivas, mais uma dessas questões que de repente é mais um condicionamento, né, voltando à questão das mulheres. Então, será que não é possível, então, entender que a teologia da Igreja mudou sobre essa questão do sacerdócio e que talvez devemos começar a admitir o sacerdócio de mulheres? E aqui é muito chocante o que Francisco diz, porque, na verdade, ele vai dar um sinal verde para que se estude a questão do sacerdócio de mulheres. Porque ele diz que, embora João Paulo II tenha falado que foi definitivo, que a Igreja não tem poder de mudar essa questão, que o sacerdócio ministerial é para os homens, com aquela lenga-lenga do sacerdócio comum dos fiéis, de que todo mundo é sacerdote, em um certo sentido da palavra, e que ele não é de segunda categoria em comparação com os sacerdotes ministeriais, os padres e tal, mas também é um sacerdócio, também tem a sua participação, etc, 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 e que é tão difícil entender por que as mulheres ficam excluídas, afinal de contas, temos que achar melhores explicações. Então, de repente, é uma coisa que nós devemos refletir mais a respeito, e aí vem o de outro lado, né? Por um lado, nós não podemos, mas de outro lado, palavras do próprio Francisco, para ser rigorosos, reconheçamos que ainda não foi desenvolvida exaustivamente uma doutrina clara e com autoridade sobre a natureza exata de uma
entre aspas, declaração definitiva. Não é uma definição dogmática e, mesmo assim, deve ser aceita por todos. Ele está se referindo à questão de que não pode haver o sacerdócio de mulheres. Ou seja, não é uma decisão dogmática, ou seja, não é nada totalmente estabelecido, tá, escrito em pedra. De repente, tem aí uma brecha, não é? Mas, claro, a princípio nós não podemos negar isso e tal e tal. Mas, continua ele, ninguém pode contradizê-la publicamente e, todavia, olha aqui, e, todavia, pode ser objeto de estudo, como no caso da validade das ordenações na comunhão anglicana. Isso aqui é muito, muito, muito impressionante, porque essa questão das ordenações anglicanas é uma coisa que foi decidida pela igreja. É particularmente digno de nota o pronunciamento do Papa Leão XIII sobre a matéria no documento chamado Apostolicae Curae, de 1896. E nesse documento se fala sobre a invalidade das ordens anglicanas. Ele afirma basicamente que no rito de ordenação anglicano há um defeito de forma e um defeito de intenção. E quando nós falamos na teologia católica de defeito de forma e de intenção, isso significa que é impossível um sacramento que tem defeito de forma. Isso já é suficiente, mas também defeito de intenção, ele ser válido. É impossível, metafisicamente impossível. Então imaginem, uma pessoa que em vez de batizar com água, resolva batizar com terra, ou batizar com vento, não é? Ou como querem os carismáticos, de uma maneira, claro, eles não falam a sério isso, mas batizar com fogo, compreendem? Quer dizer, não vai ter batismo ali, porque a matéria tem que ser água, isso é um elemento constitutivo do batismo, e na falta dessa matéria, não tem batismo. A forma do batismo, eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, isto aí é fundamental, tem que ter essas palavras. Se ele disser uma fórmula totalmente fora disso aí, completamente diferente, tiver uma mudança essencial nessa forma, inválido o batismo. E não há dúvida quanto à sua invalidade. Quer dizer, como que a pessoa vai estudar isso agora? Quer dizer, que estudo é esse? Que estudo é esse? Quer dizer, não há nenhuma dúvida que é inválida. Então, não há nenhuma dúvida que a ordenação dos anglicanos é inválida e tampouco há qualquer dúvida de que sacerdócio feminino é uma coisa inválida. Inclusive, os anglicanos têm sacerdócio feminino também, eles têm as duas coisas. Né? É uma ordem já inválida e mais inválida ainda porque tem um ministro, né, ali, a pessoa que recebe, que é incapaz de recebê-lo. Tá? Então, mas olhem só os termos, eu quis selecionar, trazer aqui para vocês os termos da Bula Apostólica Curae do Papa Leão XIII. Eu vou tentar trazer para vocês aqui o texto. Aqui está, ó, vocês podem consultar nesse site, Papal Encyclicals Online, Apostolicae Curae, documento de 1896. Então, olha só o que ele vai dizer. Vou ler aqui a parte do parágrafo 35 e 36. Então, considerando que este assunto, embora já decidido, foi por certas pessoas, por qualquer motivo, trazido à discussão, e que daí poderia resultar que um erro pernicioso seria alimentado nas mentes de muitos, que poderiam supor que possuíam o sacramento e efeitos das ordens, onde estes não são encontrados, pareceu-nos bem no Senhor pronunciar nosso juízo. Portanto, aderindo estritamente neste assunto aos decretos dos pontífices, nossos predecessores, e confirmando-os mais plenamente, e por assim dizer, renovando-os por nossa autoridade, por nossa própria iniciativa e certo conhecimento, ou conhecimento certo, pronunciamos e declaramos que as ordenações realizadas de acordo com o rito anglicano foram e são absolutamente nulas e totalmente sem efeitos. E aqui cumpre fazer uma observação que o rito moderno, lá estabelecido em 1968 por ocasião das reformas do Concílio Vaticano II, é basicamente uma imitação do rito anglicano, tá? Que é tido como inválido pela Igreja. Então, se
No rito anglicano, a falta de intenção, tá, de fazer um sacerdote. O mesmo recai, como muitos estudos têm apontado, no caso do rito novo, dos padres que são ordenados a partir de 1968, né, com essa reforma do rito de ordenação, que é uma imitação do anglicano, como muitas coisas são imitações do anglicanismo na Igreja pós-Concílio Vaticano II. Né? A partir das reformas do Concílio Vaticano II, adotaram muitas coisas anglicanas. E isso porque, claro, teve anglicano lá, né? Teve anglicano contribuindo com as reformas protestantes, 6 protestantes de várias denominações que interviram nas reformas da missa, etc., que aconteceram por ocasião do Concílio Vaticano II. Então, essa revolução litúrgica ela teve a participação maciça de protestantes, muito bem representada pelos anglicanos, e os problemas que nós temos certos, né, indubitáveis no rito anglicano, existem também no rito novo. Por isso que esses padres que estão por aí são padres da mesma categoria, digamos, desse anglicano, ou seja, inválidos. Né? Na prática, temos que tomar assim como padres inválidos e que precisam ser ordenados no rito tradicional católico válido, como nós sempre colocamos aqui, né? Inclusive já tivemos a graça de ajudar sacerdotes do rito novo a receberem o sacramento verdadeiro, o sacramento tradicional. Mas para os modernistas, que já assimilaram esse rito anglicano, o próprio Bergoglio foi ordenado nesse rito neo-anglicano, é claro que é uma matéria de estudar. Eles têm que defender o seu, né? Eles têm que defender os seus ritos. E é assim que agora eles querem estudar uma coisa que já está resolvida, morta e enterrada aí pela igreja. Né? Esse rito é totalmente inválido e sem efeito, como disse o Papa Leão XIII. Então, se isso vale para o rito anglicano, vale muito mais para a questão do sacerdócio feminino, que é uma contradição de termos. Quinta dúvida, então, que é acerca da afirmação de que o perdão é um direito humano. Isso Francisco fala muitas e muitas vezes. E a insistência de Francisco sobre o dever de absolver todos sempre, para o qual o arrependimento não seria condição necessária para a absolvição sacramental. Então, no ensinamento católico tradicional, se a pessoa não tem um verdadeiro arrependimento dos pecados, a confissão, ela não só é inválida, como é uma confissão sacrílega, porque afinal de contas a pessoa está abusando, né, do sacramento. O sacramento, a pessoa está ali, arrependida, é necessário que ela esteja, senão aquilo ali é profanar, né, um uso sacrílego do sacramento. Então, não se pode fazer isso, é uma confissão sacrílega. Portanto, é muito importante a pessoa ter um verdadeiro arrependimento. E o sacerdote, se notar que a pessoa não tem arrependimento, somente por uma boa conversa, não deve absolver. Entende? Era assim. No rito tradicional, inclusive, São João Maria Vianney, ele fazia isso. Né? Ele era bastante rigoroso nessa questão da confissão e é um modelo de confessor, inclusive. Né? É um santo, principalmente, por conduzir as pessoas, né, para Deus com o tribunal, no tribunal da confissão. E Francisco diz assim, olha só, o confessionário não é alfândega, esse ignorante do Francisco, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa baixa, é uma pessoa que não tem uma compreensão do catolicismo de verdade. Isso nós percebemos, o modo que ele fala. O confessionário não é uma alfândega, nós vamos aqui cobrar uma taxa, trocar, não sei o que ele pensa com isso, mas não é uma alfândega, mas é um tribunal, e para poder fazer um juízo, ele é um juízo se absolve ou não, tem que ter conhecimento do que está sendo colocado ali, tem que ver realmente se a pessoa está arrependida para ela poder receber a absolvição. Então isso realmente é uma condição. Mas Francisco coloca 2 princípios venenosos na sua resposta. Ele vai dizer assim, não deveríamos pedir propósitos de contrição demasiadamente detalhados e firmes. Tá, olha só, quer dizer, então, na verdade, não devemos exigir muito das pessoas quanto à questão da contrição, não devemos exigir demais. Isso é uma coisa muito parecida com o que Lutero falava, né? Se nós estudarmos a doutrina de Lutero contra a contrição, ele criticava essa questão de todo o detalhamento que os católicos fazem, o exame de consciência, toda essa coisa da contrição, enfim, né? Propósito de emenda. E por falar nisso, segundo ponto problemático, ele diz que isso vem de João Paulo II. A previsibilidade da queda não prejudica a autenticidade do propósito. Então, o propósito firme de emenda, que é o que a doutrina católica tradicional também exige,
a pessoa não pecar mais, para ser uma confissão válida, esse firme propósito de emenda, no fim ele está dizendo que não precisa ser tão firme, porque no fim a pessoa pode já pensar, bom, eu vou me confessar aqui, mas de repente eu vou continuar vivendo desse jeito. De repente eu vou, daqui a pouco vou pecar novamente, cometer esse pecado. A previsibilidade da queda, é isso que ele quer dizer com isso. Não é? Então, isto aí pode ser qualquer coisa, e é qualquer coisa, é uma coisa, sobretudo, de baixa qualidade, né? E claramente a católica. Mas pode ser qualquer coisa, mas não tem nada a ver, né, com a doutrina católica tradicional ensinada pelo Concílio de Trento sobre o sacramento da penitência na sua seção de número 14. Se você faz a comparação, vendo a doutrina tradicional da Igreja sobre o assunto, e o que Francisco ensina sobre isso, e esses outros hereges com ele, esses hereges sinodais, você vê que não tem nada a ver com a doutrina católica. Tá? E eu acredito que essas pequenas notas que nós fizemos, né, são suficientes para mostrar o que está por vir. É um spoiler, né, como disse, do que está por vir com o sínodo da sinodalidade. Faremos mais comentários a seguir. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.